Olá, sejam bem-vindos a mais um Tem Base, seu programa semanal falando do futebol de base do Distrito Federal. E hoje eu tenho a honra de receber o treinador, que é o atual campeão do Candangão, venceu o Candangão 2023, com muito trabalho com futebol de base, com vários jovens de futebol de base. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Gerson Ramos. Seja muito bem-vindo, Gerson. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E falando sobre a base, eu sou suspeito de falar que eu amo, né? E participar do programa Esporte 61 para mim é uma satisfação e agradeço o convite. É isso aí. Então, você falou muito da questão de base, mas a gente queria, como a gente tem feito sempre, falar um pouquinho da sua carreira como jogador de futebol de base. Você que é um volante, como a gente fala, um volante pegador, né? Cometeu algumas faltas ali, outras aqui, mas conta um pouquinho pra gente dessa sua carreira, de como foi seu começo como jogador, Gerson. Eu comecei na Bahia, né? O porquê eu tenho essa paixão pela base, que eu não tive base, né? Eu joguei 5 intermunicipal, depois é um campeonato amador que tem na Bahia. E com 17 anos e 6 meses eu fui trabalhar na Henry Ford, de ajudante mecânico montador. Minha cunhada conseguiu um trabalho para mim. Só que eu já jogava futsal, né? Eu sou oriundo do futsal. Jogava na época era infantil, infanto juvenil, juvenil. E depois com 19 eu jogava no campeonato amador e o meu treinador do amador, ele me fez um convite para fazer uma. Antigamente era teste, né? Fazia peneira, hoje é uma avaliação, né? Até a nomenclatura mudou um pouco. Sim. E eu falei para ele, a princípio eu não quero ir. Ah, não vou sair do meu trabalho para ir. Eu já tinha, minha esposa, né? E ela já tinha minha filha, a mais velha, a Camila. Só que de tanto ele insistir, ele era gerente do banco, na época, Bamerindos. Ah, tô O Bamerindos. tempo passa, o tempo voa, a poupança Bameirinhos continua a subir, tá vendo? Eu não sou tão velho, mas eu lembro. E aí ele conseguiu me convencer, eu fui. Na primeira avaliação eu passei, aí mandou voltar no outro dia, eu voltei, já assinei um contrato de profissional, pedi na empresa para sair. E comecei no Esporte Clube Camaçariense, aí Catuense, Atlético de Alagoinha na Bahia. Eu fui artilheiro do Campeonato Baiano em 2004 da primeira divisão, com 12 gols, e Albina, que depois foi pro Volante Flamengo. artilheiro? Isso, eu era Olha meia, só. na verdade eu era meia, né? Tá explicado. Já era mais como meio aqui. Isso, como meia. E aí eu fiz 12 gols, o Albina fez 6, aí eu tive uma proposta do 13 da Paraíba e acabou não dando certo, eu fui pro Atlético de Alagoinhas, disputar a Série C em 2004. Depois eu fui pro Mojimirim fiquei 5 e 6, aí no Paulistão da primeira divisão eu fiz 5 gols e eu fui negociado com o Paraná Clube. Na época, depois do Paraná Clube, joguei o brasileiro da Série A, uma Sul-Americana e a Libertadores. Que o São Paulo tinha sido campeão mundial em cima do Liverpool, abriu uma vaga, nós entramos em quinto. Aí foi para repescagem, pegamos o Cobreloa do Chile, no Chile ganhamos 2-0 em casa, empatamos 1-1. Aí fomos para a chave de grupo, classificou nós e o Flamengo, e saímos para o Libertad do Paraguai, que depois saiu para o Boca Juniors, e o Boca Juniors foi campeão em cima do Grêmio. Nós estávamos querendo pegar o Boca lá na Bombonera com o Riquelme. Quase perdeu o campeão. Riquelme, Palermo e Palácio. Era um ataque bom. É o famoso RPP. Isso. E depois do Paraná, aí fui bem na Libertadores. Eu, de Nelson e Josiel, fomos os artilheiros do time na Libertadores. E eu fui. A Trafic, na época, já tinha comprado o Keirson, o Diego Souza, aí o Keirson tinha ido do Barcelona, o Diego Souza o Palmeiras, aí me comprou eu, o Chaves, o Everton e o Juliano. Aí o Juliano foi pro Inter, Everton pro Botafogo e eu, o Chaves, foi pro Atlético Mineiro, com um contrato de 5 anos com a Trafic. E depois do Atlético, fui pro Santos, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta, fiquei 3 anos. Depois da Ponte Preta, fui pro Atlético Sorocaba, de São Paulistão, depois Cuiabá, Rio Branco de Americana, Caldas Novas, Rio Verde e parei no São José. Em Você já é São 2000, Paulo? isso, em 2017, que minha mãe na época veio a falecer, aí eu dei uma desanimada e parei. Só que antes
eu já estava fazendo alguns cursos para ir para a parte técnica, que eu sempre gostava de conversar com alguns treinadores. E um deles que deu um estalo assim na parte técnica, que ele falou para mim que eu tinha uma leitura dentro do campo, que às vezes eu conversava algumas situações com ele, foi o Caio Júnior, né, que Deus tenha ele em um bom lugar. Eu sempre conversava com ele e ele sempre me explicava algumas situações. Depois na Ponte Preta foi com o Gilson Kleina, ele também falou a mesma coisa. Teve alguns jogos que eu entrei no segundo tempo, ele falou, pô, ele chamava de galã, né? Você tem uma leitura boa de jogo, rapaz. É bom sempre você entrar no segundo tempo. Eu falei, não sou talismã, não sou tupanzinho, não. Eu quero jogar. Ele, não, rapaz, porque você tem uma leitura. Eu falei, não, eu quero jogar de Esse cara é titular. galã, imagina se fosse o feio. Não ia nem estar no jogo. E aí foi minha carreira como um profissional, mas eu já estava fazendo um curso de coach, comunicação e expressão, educação financeira, orientação de carreira, um pouquinho de neuro também, para entender. Eu sempre tive de trabalhar com jovens e teve a oportunidade em 2018, de ir para o Primavera, já na parte técnica, como auxiliar técnico do professor Paulo. Trabalhando com a base também? E sub-23, né? Eu já estou entrando já na parte técnica, Não, estou querendo já. Então essa parte minha como atleta profissional. A gente sabe que você gosta bastante de base, então a gente já aproveitando também, você já falou um pouco de como que você entrou nessa questão da base e tudo mais. E como é que é para você hoje oportunizar também, dar essas oportunidades para esses jovens? E como que foi, já falando do Primavera, né? Eu ia entrar nesse caso do Primavera. Antes da gente falar do Real Brasília, vamos falar um pouquinho dessa questão do Primavera, que a gente sabe que no Real Brasília você tem uma história gigantesca, não só o título desse ano, não só o título da temporada 2023, a gente tem maneira de falar desse ano, mas da temporada 2023. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa vinda, né, pro campo, né? Você já tinha essa leitura, já era muito elogiado por isso, e aí como é que foi sair das quatro linhas e ir pro lado? Essa transição eu tava jogando futebol. Já era forte futebol, não sabe? Já, em 2017. Lá no Manaim, como o Silas, ele foi meu auxiliar técnico junto com o Zete no Paraná Clube, na Libertadores, e me levaram para o Paraná Clube. Aí eu parei, e tem um irmão dele que é gêmeo, o professor Paulo, que eu sou eternamente grato a ele, que ele que me deu a oportunidade. Nós jogamos futebol. Aí tinha alguns amigos meus que fez um convite para mim ir para o lado empresarial, trabalhar com eles na empresa, como eu tenho um network, uma rede de relacionamento legal com os atletas e tal. Uma comunicação muito boa. Eu conheço bastante atleta, rapaz. Nós vamos conversando aqui, aí eu conheço conheço outros caras. Não, Gerson, vamos. Eu falei, eu não gosto, eu gosto do campo. Aí sempre instalou aquele negócio com o Gilson, o Plena me falava, que o Caio Júnior me falava, e alguns cursos que eu já estava fazendo. E aí eu jogando futebol e eu falei com o professor Paulo, não tem nenhuma brechinha lá na Primavera, não? Aí ele falou, a brecha de quê, rapaz? Eu falei, para trabalhar com o seu lado de auxiliar técnico. Aí ele falou bem assim, Gerson, eu vou ser bem sincero para você. Nós somos atrás de um estagiário que fique lá no clube, só que o clube não tem condições de pagar. Se você quiser ficar comigo, eu falei, não, a oportunidade é minha. Eu fiquei 6 meses, né? De Campinas até Primavera, dá uns 15, 20 km. Eu fiquei todo dia, indo e vindo com o professor Paulo, trabalhando como estagiário. Tinha passagem, pelo menos, para ajudar? Não, no momento não, sabe? E aí eu peguei e falei, não, a oportunidade é minha. Aí durante a competição, que era o Sub-23, que chama em São Paulo de ABzinha, e aí durante os treinamentos, o professor Paulo, o diretor, começou a ver um pouquinho o meu trabalho, e aí ele começou a me ajudar. Ele falou, não, Jéssica, vai ter um valor para você aqui, para eu te ajudar, pelo menos no pedágio, na gasolina e tal. Não, tá bom, mas nosso acerto foi eu ficar aqui fazendo estágio, não foi ser remunerado pelo clube, eu aceitei isso, você foi bem claro comigo, mas se você está me oferecendo, eu vou querer, né? Por que não? E Deus abençoou, deu tudo certo, foi campeão, cara. Campeão da Bezinha, colocamos na A3 e na final nós estávamos perdendo de 1-0 do comercial e aos 48 do segundo tempo fizemos um gol com o Caran e faltando 1 minuto fizemos o gol com o Felipe. Caramba. E conquistamos o título. E aí o Pedro estava vendo esse jogo lá. Mas era quase um Botafogo, né?
E aí o Pedro Ayub, tava lá acompanhando o jogo e contratou o professor Paulo no outro dia me ligou e falou, ó, Jéssica, você estava aqui estagiando e agora você vai ser meu auxiliar técnico. E aí entrou, foi um acordo muito rápido, e aí acertou, vim pro Real Brasília. Eu fiquei quase 5 anos no Real Brasília. A princípio, Aproveitando, falando dessa questão do Real, para a gente já entrar nesse foco do Real, porque muito antes desse título que veio na temporada 2023, você teve uma carreira brilhante no Real Brasília. Você é simplesmente o treinador que mais tem títulos no Real Brasília, com 7 títulos conquistados dentro do feminino e do masculino. E com uma coincidência que gere muito a sua carreira, sempre aproveitando o futebol de base, seja no feminino, com as atletas mais jovens, seja no masculino. Então fala pra gente primeiro sobre os títulos que você tem no masculino, você ganhou sub-11, sub-17. Então fala um pouquinho pra gente todos esses títulos e como é que foi pra você trabalhar com a base aqui do Distrito Federal, o que você viu também de diferença, porque a gente sabe que o futebol paulista acaba sendo um pouco diferente, um pouco até, na verdade até mais, né? É bem diferente do que o futebol do Distrito Federal. ó, sempre que nós estávamos enfrentando os times na Bezinha, sempre tinha um jogador de Brasília. Sempre, sempre. Ah, não, de Brasília. Ah, não, de Brasília. Destaque no sub-17, sub-20, de Brasília. E quando teve a oportunidade de vir para Brasília, eu vim como auxiliar técnico do profissional e não tinha treinador para o sub-20. E eu estava em casa, o Pedro, na verdade, me fez um convite. Falou, Gerson, ó, não tem treinador do sub-20 e eu quero dar essa oportunidade de novo pro professor Evilásio. O professor Evilásio não quer. Ele quer ficar fixo do clube. E a oportunidade é sua. Eu falei pro Pedro na época, Pedro, eu ainda não estou preparado, eu quero me capacitar um pouquinho mais. Ele falou desse jeito assim, ó. Se precisar, eu vou pro campo contigo. Mas eu tô te observando nos treinamentos quando o professor Paulo deixa os atletas contigo, e eu sei que você tem tudo para dar certo. O Pedro teve uma carreira grandiosa também, né? Foi campeão quando o Pedro aqui conhece bastante. Isso, eu sou muito grato que o professor Paulo me deu a oportunidade, e como treinador mesmo, de base, foi o Pedro que me deu a oportunidade. E eu falei, Pedro, tá bom. Aí nós vamos para Taça São Paulo, ele falou, ó, nós estamos querendo uma vaga de Taça São Paulo de novo. E aí nós conquistamos naquele ano, se eu não me engano, 14 vitórias, 13 vitórias, 2 empates, perdemos a final pro Gama. Que para mim hoje, o treinador de base mais vitorioso aqui, que é o professor Léo Roquete. Eu tenho um respeito e tenho uma Tô esperando admiração. aqui, viu? Até agora. Não me respondeu até agora. Tenho um respeito e admiração muito pro professor Léo. Sempre nós estávamos trocando ideia, né? E nós perdemos a final pro Gama, na época, perdemos 2-0. E o Pedro falou bem assim, já é só o objetivo do clube, nós alcançamos, que é voltar a disputar uma Taça São Paulo. E aí na Taça São Paulo, né, o clube também falou comigo, ó, nós estamos querendo passar de fase na Taça São Paulo. Sempre eles me davam um objetivo. E eu gosto disso também, né? E esse objetivo foi alcançado, nós conquistamos ali, passamos nós, Grêmio, União Mogi e Juventus. E aí, contra o Juventus, nós tínhamos que ganhar o jogo de qualquer jeito. Ficou 1 hora e meia parado por causa da chuva. Foi literalmente o jogo da chuva. O jogo, E aí, depois de 1 hora e meia... A gente chove muito durante a copinha, né? Então, até atrapalha por causa do campo. Isso. E aí tem a Batalha dos Aflitos e a gente tem a Batalha do Aguaceiro. E aí nós voltamos, cara, e eu querendo que o jogo fosse no outro dia, porque eu tinha o Araújo, que era um extremo muito agudo, e tava cheio de água no local que ele tava. E o Adriano, também com muita sabedoria, um cara inteligente, hoje ele tá no sub-15 do Corinthians. Ele era auxiliar do professor Ricardo Antônio. O Adriano falou bem assim, pô, vou botar o George no jogo. E aí ele falou bem assim, faz assim, troca o Araújo e coloca do lado direito, que do lado direito não tem posse. Eu falei, pô, mas do lado direito o Araújo ele gostava de vir pra dentro, entre linhas pra chutar, e do lado direito ele vai pro fundo, cara, ele não vai pra dentro pra chutar com a canhota. Ele falou, mas lá ele é rápido, ele pode tirar um. E aconteceu bem o que o Adriano falou. Nós colocamos o Araújo ali, o George fez o gol e pô, foi um jogo, aí nós classificamos e perdemos para Chapecoense, mas nessa competição foi o Luan. O Luan
eu percebi durante os treinamentos que ele estava no 17, que ele veio de Santa Maria. Ele tinha 16 anos na época. E nós passávamos alguns trabalhos um pouco complexos, ele não conseguia pegar. E aí um dia um amigo meu falou bem assim, ó, eu acho que o Luan não tem condições de empatar São Paulo. Eu falei bem assim, mas por que ele não tem condições? Nós temos que investir tempo no menino, não é perder tempo. Nós temos que investir tempo nele, cara. É um menino que tem um potencial muito grande, só que tem algumas coisas que nós temos que investir tempo nele no dia a dia aqui. É uma situação que aconteceu na taça. Aí coloquei ele no jogo, ele com 15 minutos ele fez o gol e foi vendido, foi negociado com o Grêmio. Depois esse meu amigo falou, realmente, Gerson, às vezes nós estamos querendo que o menino faça algo em 2, 3 jogos. Eu falei, não é assim. Inclusive, eu tenho uma curiosidade sobre esse dia. É, Quem me perguntou quem do Grêmio perguntou sobre o Luan, me perguntaram. Vieram perguntar pra mim como é que era o Luan aqui. Esse orgulho também de ter que falado. bom. Que é um grande, inclusive, grande atleta. Um dos meninos surgiu muito bem na base do Real. Muito Mas bom. além do Luan, teve várias outras negociações. Foram 11 ao todo, né? Ó, teve, aí nesse ano teve o Milani, Flamengo, Luan, Grêmio, Milani, Flamengo, Índio, Flamengo, Araújo, Red Bull, Só clubes Souto, grandes, né? Souto, Shakhtar Donetsk, voltou por causa da pandemia. Gustavinho foi pro Vila Nova, depois Corinthians, hoje tá no Emirados Árabes. Quem mais? O Daniel, Criciúma. Isso. Só que antes já tinha o Davi Araújo, que ele foi pro Botafogo, foi um O Rei artilheiro. Davi. Rei Davi, isso, foi pro Botafogo. Depois Atlético Paranaense, Quat, hoje tá no Ituano. O Emanuel, que foi Mais de um um país, viu, Antônio? Ele é Guaraná, não. Bem claro. O Emanuel foi pro Marítimo de Portugal. Isso, foi. Isso. Então são 11, né? Bom, deu mais ou menos uns 10, 11, que depois o Juan, ele foi pro Aimoré, Isso. o João Afonso foi pro Ceilândia. Saiu bastante menino, sabe? Eu peguei É uma base muito uma talentosa, base muito, muito talentosa. tecnicamente é muito boa, mas também muito física, né? Quanto aos O Felipe que tava tava disputando a Série D pelo Brasiliense também. Agora tá São com vários nós, atletas, né? tanto pelo Ceilândia, como você falou de João Afonso, Isso. né? O Felipe também disputando Isso, com o Brasiliense. disputando. Alguns atletas que estão voltando agora, o próprio Milani deve voltar agora também para a equipe do Real. Então são Isso. vários atletas que tiveram essa oportunidade a partir do seu trabalho de ir para outros lugares e, claro, também para fora, né? Emirados Árabes, Ucrânia, então para vários grandes mercados aí também de fora, né? E foram o quê? Quase 5 anos, se eu não me engano, no Brasil. Foi um título no Sub-20, 2 títulos no feminino e mais um acesso, como auxiliar do professor Evilásio, pessoal também é excepcional. 3 títulos como coordenador da divisão de base, que eu também gostei, eu fiz curso antes com o professor Próspero Paoli, que ele é o coordenador metodológico hoje da divisão de base do Corinthians. Aí foi campeão Sub-11 na Copa Satélite, campeão Sub-15, campeão Sub-17, campeão Sub-20. E agora teve o campeão, né, dessa temporada, trabalhando com os meninos que já trabalhavam comigo há quase 3, 4 anos. Né, uns meninos que realmente no início tinha aquela interrogação se poderia dar certo, né? E graças a Sendo Deus bem deu tudo honesto, certo. eu sempre digo isso, eu deixo sempre aqui, até aqui mesmo gravado. Ninguém acreditava no Real Brasileiro campeão. Isso é uma coisa que só vocês, claramente, que vocês já acreditavam. Mas você pode pegar qualquer pessoa da empresa que não teve uma pessoa que não colocou o Real Brasileiro como rebaixado. E isso a gente tem que falar também, né? Se a gente acerta, a gente fala, mas se a gente erra, tem que falar também. Porque ninguém acreditava no Real Brasília, e não por causa do trabalho de vocês, ou por causa dos meninos, mas porque ninguém imaginava que o grupo ia dar tão certo. Só que talvez, o que até fazer uma meia-culpa, vamos dizer assim, faltou a gente olhar, foi que o trabalho já vinha sendo feito há 2, 3 anos com o Royal, que é uma equipe parceira do Real Brasília, que joga em Goiás, e já é um time que jogava junto, tanto no profissional deles, tentando acesso, quanto também no Sub-20, né? Isso. E foi um tempo bom, cara. E no Royal também, jogando com os meninos, nós saímos na semifinal pro Centro-Oeste, que acabou conquistando e indo para a divisão de acesso.
E quando eu assumi o profissional, o Pedro fez uma proposta para mim no profissional, só que eu tinha um sub-16 do Vitória da Bahia, né? E aí eles fizeram contato, ia fazer uma entrevista comigo, falar sobre metodologia do clube e tal, para ver se eu me encaixava dentro da metodologia do clube. Eu fiz uma entrevista, o coordenador me conhecia já há bastante tempo, o diretor, o chefe da captação. E aí saiu uma matéria boa, assim, que eu já estava trabalhando na divisão de base. E eu comentei até com o Pedro essa situação. Tinha uma situação de um clube grande que estava praticamente certo para mim assumir o sub-20, que eles também estavam acompanhando. Eu cheguei até a comentar também com o Pedro. Aí o clube falou, Jess, é a oportunidade de você trabalhar no profissional. Só que o clube ele me deu um direcionamento, me deu um norte, me deu um objetivo, né? Eu não falei na época, mas algumas pessoas sabem. O objetivo do clube naquele momento que foi passado para mim toda a comissão foi ia montar um time para não cair. Ele foi bem direto comigo, foi bem direto. Ó, nós vamos montar um time para não cair. Nós vamos Então realmente ninguém acreditava. Foram desse jeito. Nós vamos montar um time para não cair. Nós vamos com os meninos, porque em Brasília é muito difícil ganhar um time de menino. Nunca aconteceu, foi a primeira vez. Só que nós vamos contratar uns 5 a 6 ou 7 caras mais experientes. Então veio o Ederson, que eu já conhecia ele desde 2017. Pô, ele de dentro de casa, só que ele tava no rival na época, né? Eu brinco assim, ele tava no Guarani, eu tava na Ponte. Então o Ederson, o Thiago Ulisses, que foi meu atleta, eu auxiliando o professor Ariel, que acabou de chegar, voltar pro Real. O Max, o professor Wilson já tinha me dado um feedback dele. O Marcos Paulo. Aí o Guilherme jogou contra nós, que ele tava no América de Morrinhos. O Luquinhas, o Pedro já tinha captado ele. Pô, encaixou. O Mateuzinho, eu conheço desde o sub-17 da Ponte Preta. Eu acompanho ele. Então, o Wendel, eu já conhecia ele desde 2019, quando ele estava no Ceilândia. Eu fui ver um jogo Ceilândia e Atlético Goianiense, que ele pegou um pênalti e ficou lá mesmo. Eu estava no estádio assistindo o jogo, que a nossa estreia 2019 no Campeonato Candango, no profissional, era contra o Ceilândia. Então, eu gosto de ver jogo, como o professor Paulo na época. Só que eu falei uma situação quando o clube conversou comigo. Nós vamos montar um time para não cair. Só que eu falei pro clube bem assim, ó, nós vamos se esforçar o máximo para dar além do que vocês estão pedindo. E aí veio a derrota contra o Brasília, aí ficou aquela interrogação. Depois veio um empate contra o Ceilândia. E depois nós tínhamos uma sequência de Gama e depois Capital. E ele falou bem assim, pô, vai ser difícil. E tinha um rapaz muito próximo assim, nossa, que na hora eu não gostei muito. Só que eu sou bem sereno assim, ele falou, ó, não vai dar. Na hora eu queria falar com ele, pô, como é que você sabe que não vai dar? Mas a sequência, aí ele falando comigo, falando a sequência, não tem como. Ele quis dizer o quê? Que a sequência não dava para nós ganhar. Porque Ceilândia, Gama e depois Capital, com os meninos, na hora que os caras chegar, os meninos não vão aguentar. E eu escutando, eu tava acima, eu tava escutando, só que ele não viu que eu tava escutando. Só que eu fiquei com aquele negócio, aí ganhamos do Capital 2-1, ganhamos do Gama 1-0, aí um empate com o Brasiliense, aí foi contra o Taguatinga, aí depois teve uma sequência, se eu não me engano, de 7 vitórias, 3 empates. Aí quando nós chegamos na semifinal, aí já foi outra situação, né? Aí eu lembrei até pro clube e falei, ó, nós estamos se esforçando para dar além do que vocês pediram. Na verdade, agora nós estamos na semifinal, com a possibilidade de conseguir um calendário com um clube que nunca teve um calendário anual. De brasileiro, Copa do Brasil, disputou uma, se não me engano, já contra o América, Copa Verde e o Candango. Então você vai ter um calendário anual. E aí na semifinal nós tomamos um gol no finalzinho. E tem algumas coisas que eu vou contar aqui que ficou... É isso que ele chegou, os bastidores. Os bastidores. Chegou no primeiro jogo contra o Paranoá, nós tomamos um gol faltando 30 segundos. Sim. E aí aquele gol deu um tumultozinho. Né? Porque
aquele gol nós Acho que eu me lembro de ouvir uma certa confusão. Acho que o Antônio estava comigo também, né? teve o clima ficou um pouco mais enérgico, né? Do nada começava a voar as lixeiras sozinhas. Não, o clima ficou um pouco porque nós tomamos o gol e tivemos chance de fazer dois. Só que o professor Luiz é muito inteligente, cara. Ele conseguiu neutralizar umas peças fundamentais minhas. E aí, só que nós tomamos um gol no finalzinho e aí teve aquele exaltou um pouco o ânimo no vestiário, eu tive que tomar a frente como líder, né? O líder tem que proteger o seu liderado. Então eu falei, não, não, agora é comigo aqui. E aí eu falei, não, não, mas realmente, pô, vamos ter o jogo em casa de volta. Não tem um porquê tá desse jeito aqui no vestiário. Nós estamos jogando fora, contra uma equipe muito forte. E nós vamos jogar em casa agora, com o apoio do nosso torcedor. É um time, não vai ser fácil. O time do professor Luiz é um time sempre muito bem montado. Jogadores lá que eu conheço, muito bons jogadores. Então, eu falei, mas ainda falta 95 minutos. Só que aí, esse clima enérgico que ficou, foi o inverso em casa. Porque nós tomamos o gol primeiro. Nós fizemos o gol depois. Só que essa pessoa que ficou um pouco enérgica no vestiário, no jogo de volta foi o inverso. Tomamos 1-0, que viramos as costas aqui, o Vandinho pegou, cobraram rápido no Vandinho, o Vandinho cruzou, o Lucas Vitor, pum, de cabeça. E aí o Luquinhas, 38 minutos, olha pra mim e fala assim, professor, e aí? Eu falei, não, calma que vai dar. E isso foi uma experiência fantástica, que a minha filha, a Ludmilla, ela até vai fazer uma avaliação agora, o Que bacana. povo do Corinthians viu ela jogando. Olha E aí só. ela vai fazer uma avaliação no Sub-17 em janeiro, no Corinthians, né? Exclusivo aqui, velho. Temos um furo aqui. Ela vai, tem um caso de certeza que eles estão assistindo, e aí mandar um abraço para a família também. E ela vai fazer uma avaliação, e ela pediu, falou, meu pai, tem como o senhor falar com o Pedro para eu ficar de gandula? Aí eu falei, tem, ela, você quer ficar de gandula? Eu quero ficar de gandula, meu pai, porque ela ficava na gandula do feminino, ela via Cristiane, via Vicky Albuquerque. Verdade. Rapaz, ela ficava olhando para as meninas, cara. Foi ela que jogou a bola rapidinho ali pro cara. Agora eu tô lembrando. E ela tava do meu lado, foi mesmo. Porque eu lembro assim, de uma menina que tava com gandula, que ela correu e pegou a bola. Só Minha filha. Minha filha. Só que eu falei bem assim. Literalmente tem dedos nesse sentido. Aí minha filha, só que eu falei bem assim, faz assim, ó, você fica do outro lado. Eu falei com ela, ela falou, não, eu quero ficar no banco do senhor. Eu falei, não, 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 fica do outro lado. Ela não, eu falei, não, então você não vai reconhecer seu pai lá. Eu brincando com ela, não, meu pai, eu quero ficar lá. E ela ficava. Aí foi tudo que teve uma hora que o quarto árbitro veio falar comigo, ela jogou uma bola rápido também. O Guilherme, para cobrar rápido. Aí eu falei bem assim, ô Gandula, não precisa jogar rápido. Eu nem falei o nome dela. Eu queria falar Lúdica. Aí eu falei, não precisa jogar a bola rápido. Tava 0-0 ainda, né? E era 0-0, era. Aí eu falei. Aí o Luquinhas me perguntou quanto. Eu falei, não, vai dar. E aí no pênalti teve Bola que bate na mão. a bola. O Caio, ele saiu driblando, virou e bateu, aí o Dedé virou. Alguns acham que não foi pênalti, né? Não, foi pênalti. Pela regra foi pênalti. Nem tem muito o que discutir. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que se você for pegar o campeonato inteiro, se eu não me engano, o Caio cortou 2 ou 3 vezes apenas para a esquerda, uma delas nesse lance. E nesse lance foi para a esquerda porque mesmo. ele é um lateral que chuta bem com as 2 pernas, mas ele sempre estava cortando para direita, que é o já comum dele. Isso. Mas quando ele corta ali para a esquerda, acaba enganando a zaga do Paraná. E tem esse pênalti. E aí, Gerson, e aí depois você acabou ganhando o campeonato. E só pra gente correr um pouquinho aqui, porque a gente tá chegando no nosso finalzinho. Mas aí depois de você ganhar o campeonato e tudo mais, você teve até a oportunidade de ir pra fora, por algumas situações acabou que deu certo, situações particulares. Mas falando do agora, falando do seu atual time, que você inclusive tá com a camisa do Samambaia, que é um time que tem muitos jogadores jovens, é um time que oportuniza muito a base, né? A base que ganha uma chance, bons jogadores, inclusive, do nosso futebol aqui, principalmente do futebol do Distrito Federal, sub-20 tem aparecido bem no Samambaia, como é o caso do Dandan, que foi para lá, alguns jogadores já se destacaram também no campeonato passado. Samambaia, a gente brinca, ficou 5 minutos na Série D e acabou perdendo a vaga na virada do Paranoá. Como é que é para você ter essa nova oportunidade de trabalhar um grupo de base, que com toda certeza não é tão desacreditado quanto é o Real, mas não é acreditado, não é tão falado para ser campeão como foram alguns outros?
Ó, primeiro, muito feliz, cara, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui no Samambaia. Você frisou e frisou muito bem. Eu gosto de trabalhar com essa mescla de alguns mais experientes e os jovens. Eu já estava acompanhando bem o Samambaia. No jogo contra nós mesmo, cara. Pô, pra marcar o Joãozinho foi difícil, hein? Nó, tive que dobrar a marcação no Joãozinho e o Coquinho muito bem. Ah, já tinha o Felipe que eu conhecia. Então, quando teve a oportunidade de vir pro Samambaia, eu não pensei duas vezes. E eu gosto de trabalhar com jovens. Eu costumo dizer para os jovens bem assim, que eu tenho coragem de colocar. E eles têm que ter coragem de jogar. E acreditar que eu tenho coragem, eu vou te colocar. Você tá bem, você vai jogar. E eu espero fazer um ótimo trabalho aqui no Samambaia, né? Os objetivos que foi proposto pelo clube, nós vamos se esforçar ao máximo para esse objetivo ser alcançado. Eu estou vendo uns meninos promissores, muito bons. Eu já acompanhava até o Dandan, que fez o gol ontem. Teve alguns jogos do Brasiliense que eu já estava acompanhando, ele estava jogando também, né? Alguns jovens que o Lila, eu já conhecia ele bastante tempo, foi o que teve também aqui no Samambaia. E eu fico feliz, espero fazer uma preparação muito boa, né? E, e como trabalhar com esses jovens, para mim é muito bom, cara. Porque teve algumas coisas que esse tempo que eu fiquei em casa de reflexão e feedback de alguns amigos meus, profissional, que estavam me acompanhando também no dia a dia, treinadores daqui também, me parabenizando e falando bem assim, Jesse, isso aqui às vezes não dá, eu sei que você... E realmente foi um feedback, uma troca muito boa, né? Porque eu tenho que saber entender o menino, até eu fiz os cursos de comunicação e expressão, pra você saber se o menino ele a neuro também, para ver se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, para você ter uma abordagem certa com os meninos. Você ver se ele é sereno, se ele é sanguíneo, se ele é fleumático, se ele é melancólico. Porque às vezes o menino mais retraído, você vai dar uma dura um pouco mais enérgica, você acaba ele perdendo ele. Quando você vê que tem alguns meninos que ele vai tomar uma decisão, e algumas decisões na vida que na verdade não deu certo naquela hora, mas pode dar depois. Então é diferente de você falar, pô, você errou. Então até nisso, nos gatilhos negativos do menino, tem que ter um cuidado para você falar. Você tem que saber se expressar até Porque você tá lidando com seres humanos, né? Então, às vezes você vai jogar uma partida que você não rendeu o esperado. É diferente você falar que você jogou mal. Não jogou mal, você não rendeu o esperado, mas no próximo você pode render o esperado, porque eu te conheço. Então eu fiquei esse tempo também estudando, fui para o Atlético Mineiro, fiquei um tempo com o Eduardo Cudê, no América com o Mancini, aí no Pouso Alegre com o Roger, aí o Roger Machado também, esse dia eu fui fazer uma visita técnica no curso da licenciada da CBF, que eu fiz ano passado, agora eu vou fazer a licença Pro, e depois eu vou fazer a AFA, que é da Argentina, e tá se capacitando e feliz, e quero agradecer também a toda a diretoria, a comissão técnica, os jogadores do Samambaia que está aí, que receberam muito bem. E eu tenho certeza e convicção que Deus há de nos dar sabedoria para saber conduzir bem esses atletas. é isso aí. Bom, a gente vai chegando no final de mais um Tem Base. Por mim, a gente conversava aqui mais umas 2 horas, com o currículo que você tem, mas infelizmente a gente precisa encerrar o nosso programa. Eu queria te agradecer, deixar aberto para você falar, deixar suas palavras finais. Já te agradecendo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, perdão, que foi prontamente aceito. A gente já tinha sempre falado, você é sempre muito solícito, né? Vamos fazer, a hora que você me chamar eu vou e tal. E prontamente nos atendeu, eu queria te agradecer e desejar boa sorte nessa nova temporada que você vai ter nessa nova equipe. E mais uma vez, oportunizando para os jovens, né? Que é o que a gente mais precisa aqui, principalmente no Distrito Federal. E agora com esse case, né, de sucesso do Real Brasília, com toda certeza os jovens devem ter mais oportunidades. Eu que agradeço e sempre que precisar, eu estou à disposição. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Tem Base. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sigam acompanhando os outros programas aqui da nossa grade de programação do Esporte 61. E sigam também acompanhando o Tem Base, compartilhando para todos, para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas, levando um pouco mais dessas grandes histórias que nós trazemos aqui. Por hoje é só. Semana que vem teremos mais um Tem Base.